Estamos começando aí com mais uma live da Finança Familiar, com um tema fantástico, sensacional, que é o seu comportamento te tira das dívidas. Hein? Como é que é, Evandro? Isso mesmo, o seu comportamento te tira das dívidas. Do mesmo jeito que o seu comportamento te colocou nas dívidas, ele também te tira das dívidas. Mas, Evandro, por que você está falando aí sobre comportamento se a gente está falando de finanças, educação financeira? Isso não é número, não é matemática? Aí que você se engana, tá? Engana enormemente. A educação financeira, suas finanças, é reflexo das suas decisões, das suas atitudes, do seu comportamento. E você tem que entender sobre isso. E do mesmo jeito que o seu comportamento te colocou nessa situação que você está endividado ou não está sobrando dinheiro no final do mês e você está querendo começar a fazer as suas reservas de emergência, reserva para sonhos, investir para ficar mais tranquilo, para ter uma vida mais tranquila, é o comportamento que vai te fazer essa mudança. E nessa live nós vamos falar justamente sobre isso. Pensa bem, você já ouviu falar... tem pessoas que recebem de salário R$4.000 e vivem bem, conseguem investir. E tem pessoas que recebem R$20.000 e está totalmente endividado por falta de organização financeira, por falta de disciplina financeira, por falta de conhecimento de educação financeira. Então, finanças tem muito mais a ver com o comportamento, com as nossas atitudes, com as nossas decisões. E o reflexo disso é no dinheiro, é a consequência no saldo bancário lá. Então, é o que a gente vai falar hoje. Nós vamos falar de 8 erros comuns de comportamento que a gente vê e como você reverter esse quadro. Porque à medida que você reverte esse quadro, você consegue reverter a sua situação atual das suas finanças. Ok? Fica com a gente até o final, que vai ser bem bacana. Vocês vão ver esses 8 comportamentos aí e como você reverter, melhorar esse comportamento em você para você sair das dívidas, ok? Para quem não me conhece, eu sou Evandro Conte, do Finança Familiar. Sou contador, administrador, sou pai, empresário, empreendedor e já trabalhei nos bancos Itaú e Safra. Então eu trago essa bagagem toda aqui trazendo essa experiência para vocês, para tirarem vocês das dívidas, para melhorar a qualidade de vida financeira, né? E o Finança Familiar é justamente com essa intenção. Finança Familiar é para a gente ajudar as famílias endividadas a saírem das dívidas. E quando a gente fala da família, nós estamos falando de cônjuge, marido, esposa, mulher, companheiro, companheira, por quê? E filhos também, porque você quando trabalha aí regularizando as suas questões financeiras, você tem que envolver a família como um todo. Marido e mulher têm que conversar, né? Não pode ficar um só tomando as decisões, as atitudes, sem o outro saber o que está acontecendo. E esse é o principal causa, gente, problemas financeiros. É a principal causa de divórcio aqui no Brasil. Prestem atenção nisso. Então conversem, marido, mulher, esposa, companheiro, conversem. Vocês têm que conversar sobre o planejamento da família, o planejamento que vocês querem, o planejamento individual de cada um, quais são os sonhos de cada um, para não entrar nessa estatística em que a principal causa do divórcio são problemas financeiros. Então, o que a gente vai falar aqui hoje é justamente sobre isso, sobre os comportamentos. E por isso que o Finança Familiar trabalha marido, mulher, esposa, companheiro, companheira e também como lidar com os filhos, como ensinar a educação financeira para os filhos, para que os filhos não cometam os mesmos erros, para que os filhos tenham uma consciência, tenham uma responsabilidade, sejam mais autossuficientes financeiramente quando forem adultos. Mas eles já colhem resultados desde já. Então a gente sempre aborda os conceitos aqui no âmbito da família, tá? Então são marido, esposa, companheiro, companheira e com os filhos, ok?
Então vem com a gente nessa jornada, nessa live bem bacana, que a gente vai começar aqui. E por que a gente traz esses conceitos, a gente traz esses termos? Porque hoje, gente, a gente, pela pesquisa aí, que é feita pela Confederação Nacional do Comércio, 80% das famílias estão endividadas. Desses 80%, aproximadamente 30% estão com dívidas atrasadas. E, gente, estatística também, a maior preocupação que as pessoas têm são com problemas financeiros. Então a gente tenta ajudar, a gente tenta colaborar com vários conteúdos gratuitos aqui no nosso canal, para a gente poder aumentar o nível de consciência, aumentar o nível de conhecimento de vocês, para que vocês tenham uma vida financeiramente saudável. Né? E, por exemplo, uma outra estatística que existe aqui no Brasil, que aproximadamente 70% das pessoas não investem, gente. Imagina, cada 10 pessoas que você conhece, 7 não investem, não guardam dinheiro, não tem reserva de emergência, não tem reserva para sonhos. E isso é preocupante, porque a gente tem que trabalhar com isso. Reserva de emergência, isso é algo que todo mundo tem que ter. As emergências acontecem, liberamos um vídeo hoje aí no nosso Instagram sobre a reserva de emergência. Emergência acontece a todo tempo. Você pode perder o emprego, entendeu? A sua empresa quebrou, a sua empresa faliu, aconteceu alguma coisa, eles te demitem. E aí, a reserva de emergência é justamente para segurar 1 ano das suas despesas fixas. Então pensa nisso, gente. Pensa sobre a sua reserva de emergência, como você guardar dinheiro, como você poupar o dinheiro e poder investir no mercado financeiro. Então vamos lá, vamos conversar. E um outro ponto também, gente, que eu vi aí recentemente também, uma pesquisa preocupante. É uma pesquisa que perguntou para quem investe dinheiro, aonde que ele investe. O primeiro lugar onde a maioria das pessoas investem, quem investe, é na poupança. Ok, pelo menos está guardando dinheiro. A poupança não é a melhor forma de investimento. Existem outras com rendimento melhor. Mas entre não poupar e poupar na poupança é a melhor opção. E eu fiquei triste pela segunda opção. O segundo item. Gente, segundo item, eles colocaram que eles investem nas bets, nas apostas eletrônicas, apostas online. Gente, mais um motivo que a gente tem que batalhar aqui na educação financeira, aumentar o conhecimento. Não é investimento, é jogo de sorte, o azar. Até já provaram que é muito mais azar do que sorte. E existe um fator de comportamento, que a gente vai falar aqui, comportamental, porque ela trabalha com a nossa mente e a gente tem o vício ali, a dopamina, de ficar esperando se a gente vai ganhar ou não nas bets. E isso é muito preocupante. Por isso que a gente está aqui, está fazendo as nossas lives constantemente, justamente para a gente aumentar o nível de consciência. Então vamos lá na nossa live. O primeiro erro que é comum do comportamento das pessoas, gente, é não se conhecer. Oi, Evandro, não se conhecer? O que você está falando sobre não se conhecer? Mas não estamos falando de educação financeira? Pois é, gente, vem daqui o autoconhecimento, você ter a inteligência emocional. O que é isso? É você reconhecer as suas emoções e quais são as reações às suas emoções. Por exemplo, quantas vezes você já não viu falar de pessoas que falam assim: nossa, estou estressado, eu vou fazer compras, vou no shopping fazer compras, sendo que a pessoa às vezes não tem, está toda endividada, com as contas atrasadas, e ela vai no shopping fazer compras. Aumenta maior ainda os níveis de endividamento dela, vai usar o cartão de crédito achando que o limite do cartão de crédito é como se fosse um salário, e não é. É o que a gente já falou, o cartão de crédito é meio de pagamento, não tem que incorporar no seu salário. Você tem que pagar a fatura integral, porque senão vai vir juros estratosféricos lá nas alturas. 20% ao mês. A cada R$100 de dívida durante um mês, você vai pagar R$20 de juros para o banco por mês. Depois é juros sobre juros se você não pagar a dívida, ou seja, ela aumenta muito mais.
Então, comprar, você está estressado. Em vez de você aliviar o seu estresse na ginástica, na oração, na meditação, com a família, conversando com os amigos, não vá fazer compra. Faça, alivie o seu estresse, a sua ansiedade, através de outra forma. Vai usar ginástica, meditação, vai conversar com os filhos, vai conversar com a esposa, porque isso é o principal foco que a gente vê do primeiro comportamento aí errado que as pessoas fazem, né? Gasta à toa para se sentir melhor. Gente, gastar à toa sendo que você não tem dinheiro, que você está endividado, não vai te fazer sentir melhor. Faz naquele momento. Logo em seguida vem a depressão, porque você vai lembrar da dívida, você vai lembrar que se endividou mais, que você comprou e não cabia dentro do seu orçamento, né? A dívida não é financeira, é emocional, né? E acaba que você vive no automático isso. É automático, né? Você está estressado, você está ansioso, vou no shopping fazer compra, ou agora no celular também, ó, vou fazer a compra aqui e tal. É automático. As pessoas não param, não pensam, não pensam na bobagem que estão fazendo, sendo que não podem comprar. Então isso é importante, ok, gente? Então vamos lá. Segundo erro de comportamento: viver no prazer imediato. Quantas pessoas não falam assim, muitas das vezes? A pessoa ali, o amigo, fala assim: para que você está juntando dinheiro? Para que vai guardar dinheiro? A gente tem que viver o hoje, o agora, porque a gente não sabe o dia de amanhã. E aí a pessoa esquece de guardar. Tem que viver hoje, mas tem que pensar no amanhã. Porque a aposentadoria, daqui a pouco, a gente aposenta. O Brasil está ficando um país de velhos. Como é que o INSS vai conseguir pagar essas pensões todas? O remédio está caro, cada vez mais caro. Está ficando mais caro ficar mais velho aqui no Brasil. Médico, exames, são remédios. Então a gente tem que pensar nessa questão do prazer imediato. Não tem que gastar tudo agora. Para que vai ficar guardando? Não, gente, a gente tem que guardar um pouco. Tem que balancear. A gente tem que viver o hoje, mas pensando no amanhã, no futuro de amanhã. E é como a lei da semeadura. A natureza é assim. Você planta, você aduba, você rega, você trata bem, vê os bichos que vêm, tira os bichos. Existe um trabalho ali para você colher no futuro. E na nossa vida é assim também. Você tem que plantar hoje, pensando no futuro, tem que cuidar, tem que tratar, tem que regar, tem que adubar, tem que tirar os bichos. E lá na frente você vai colher. A vida é assim. E a nossa atitude tem que ser assim. Então a gente não pode ficar pensando no viver do prazer imediato. Depois eu vejo isso, eu vou comprar agora, depois eu vejo a fatura, eu me viro com a fatura. Não dá, gente. A gente tem que ter um orçamento, você tem que ter disciplina para cumprir esse orçamento. É questão da recompensa emocional. E muitas das vezes as pessoas financiam a compra de um bem, sendo que ela não tem o recurso, um carro principalmente, e ela está antecipando um sonho. E por ela antecipar esse sonho, ela paga um juros, que é o pedágio que ela paga. Porque ela não conseguiu juntar esse dinheiro para lá na frente comprar o produto à vista. E muitas vezes conseguindo belos descontos, grandes descontos. Pensa bem. Terceiro erro, não encarar a realidade. O que é isso, gente? Tem gente que tem medo de abrir o extrato, tem medo de abrir a fatura do cartão de crédito, com medo de enfrentar o problema que ela criou, o comportamento dela criou. Não tem jeito, gente. A gente tem que enfrentar, tem que fazer o orçamento, tem que ver quanto que você tem de dívida, tem que ver quanto que você está usando de cheque especial no banco, tem que fazer as contas de quanto que você está gastando frente ao que você recebe. Você tem que enfrentar, porque senão isso aí só vai aumentando, vira literalmente uma bola de neve. Não quer abrir fatura do cartão de crédito, não sabe a mínima ideia quanto que deve, não fez o levantamento de quanto que deve, quanto que essa dívida está aumentando mês a mês por causa dos juros. Então precisa enfrentar,
viver na... Acho que dá para viver, passar por mais esse mês. Duvido que consiga dormir calmo, tranquilo, com esse monte de dívidas, com esse monte de cobrador, ligação o tempo todo. É difícil, eu sei, gente, que não é fácil, né? Quarto erro, terceirizar a culpa. Nossa, quanta gente a gente não vê. A culpa é do governo. A culpa é do governo, da gente estar aqui. Gente, não estou entrando em mérito de qual governo. Isso aí já vem de longas datas, há anos que as pessoas culpam os terceiros. A culpa é do governador, a culpa é do prefeito, a culpa... Gente, tenha reserva de emergência para você não ficar culpando o governo, ou culpando porque a empresa atrasou seu salário, ou culpando... tenha reserva de emergência, ou eu ganho pouco. Está culpando, não assume. Por que você ganha pouco? Você investiu em você? Você investe em você? Você lê livro, faz cursos? Você aumenta seu nível de conhecimento para você valer mais no mercado? Então, a culpa é de quem? Né? Tá tudo caro. Gente, a inflação tá aí. Tá tudo caro. E aí, você vai aumentar o seu nível de renda? Fazendo mais cursos, fazendo mais treinamentos, para você ganhar promoções dentro da sua empresa, e você vai reduzir o seu custo, né? Lembrando que essas despesas, gente, é igual caixa d'água furada. Ou seja, se você não estancar aquele furo, toda a água vai embora. E com as suas finanças é a mesma coisa. Se você não estancar aonde que você está, o dinheiro está indo embora, vai tudo embora mesmo. E você não vai conseguir, frente à sua receita, você sobreviver até o final do mês. Então é muito importante. Não terceirize a culpa. Chama para você, resolva o problema, enfrente o problema, né? A virada começa quando a responsabilidade vira sua. Você chama para você, chama e mata no peito. Eu sou responsável pelas minhas finanças. Erro 5, quinto erro. Erro de parecer pobre. Gente, esse a gente vê e está muito relacionado com o erro 6 também. Eu já vou até adiantar, o ego. Então tem as pessoas que têm um ego lá em cima, mas as finanças lá embaixo. Então a gente até colocou recentemente aí um post falando assim, gaste menos do que você recebe, gaste menos do que você, ostente menos do que você recebe. Tem muito a ver com esse ego, que as pessoas olham o vizinho, tem um carro novo, eu também quero um carro novo, e as pessoas se comparam o tempo todo. E às vezes a vida do outro é uma mentira. Quantas vezes a gente já olhou aí nas redes sociais, as pessoas alugam um carrão para ficar uma semana, um dia, para ficar tirando foto nas redes sociais, e muitas vezes as pessoas acham que eles têm esse carro e na verdade não têm. Então pensa bem nesse medo de parecer pobre. Não, gente. Aí eu te falo uma coisa, liberdade financeira, quem tem liberdade financeira não precisa impressionar ninguém. Não, porque o dinheiro está no banco, ele sabe que ele tem dinheiro. E ele não precisa ficar mostrando. Olha o Bill Gates, fundador da Microsoft. O cara mais simples que tem. O cara que muito simples. E cito vários outros aí, gente, que ele sabe que tem muito dinheiro e não precisa ficar tentando mostrar que tem muito dinheiro. O ego dele não é um ego grande. Ele é humilde, porque ele sabe que ele veio de baixo. Silvio Santos, o falecido Silvio Santos, também não demonstrava, ele era super simples, super humilde, e vários outros ricos que a gente tem por aí, gente. Então pensa bem nisso aí, sobre essa questão do ego, e ter medo de parecer pobre. Esse é o principal ponto que a gente vê, principalmente aquelas pessoas que vê um amigo com um relógio novo, aí vai lá e compra o mesmo relógio novo. E aí não tem o dinheiro e financia aquele relógio novo pagando juros. Ou o amigo aparece com um tênis novo, e aí a pessoa vai... Ô, Anamélia, seja bem-vinda, Anamélia.
E aí ele aparece com um tênis novo, e vai comprar um tênis novo financiado com empréstimo crediário, pagando juros, né? Então não vale a pena. Então tem que entender que o ego grande frente ao medo de ser pobre, né? Isso aí está dentro da cabeça da gente. Tá como a gente pensar nessa questão que o comportamento, que é o tema dessa live, o comportamento te deixou nas dívidas, e o comportamento, a mudança de comportamento, ele te tira das dívidas. E o 8º erro é não investir em você. É uma coisa que a gente vê muito aqui, a gente vê diversos alunos que têm dificuldade de lidar com as finanças dele, porque vai ter que fazer uma mudança muito grande, vai ter que fazer uma mudança no hábito de vida dele, vai ter que reduzir o estilo de vida, ele vai ter que fazer vários sacrifícios, mas lembrando que esse sacrifício é momentâneo, esse sacrifício não é pro resto da vida, é até ele encaixar o estilo de vida dele com o que ele recebe. Então isso é muito importante, a questão do investir, seja em treinamento, em cursos de educação financeira, seja em treinamentos e cursos para a sua profissão, para aumentar o nível de conhecimento e você conseguir ganhos maiores, promoções internas, promoções dentro da empresa e você abrir novos horizontes. Então, esse é importante. E o 9º erro que a gente fala é ter medo de sair da zona de conforto. E está muito ligado ali com o conhecimento, porque a gente vê aqui que vários alunos eles desistem do curso, no meio do curso, porque sabem que vão ter que sair daquela zona do conforto para conseguir resultados diferentes. Por quê? Para você fazer resultados diferentes, ter resultados diferentes, vai ter que fazer diferente. Não tem como. Às vezes você vai ter que mudar o seu filho de uma escola particular para uma escola pública. Você vai ter que mudar de bairro para um bairro onde tem um custo de vida mais baixo. Às vezes você vai ter que até mudar de cidade, para uma cidade do interior em que o custo de vida é muito mais baixo onde você está. Vai ter que às vezes vender carro, por quê? E começar a andar de ônibus até regularizar a sua situação financeira. Então não tem como. O sair da zona de conforto faz parte. Ô Miguel, seja bem-vindo, cara. Nossa, que legal você por aqui, Miguel. Um abraço. Miguel é aluno nosso aqui lá da EUSA Escola de Empreendedorismo, já fez uma live com a gente aí também. Bacana te ver aqui, Miguel. Um abraço, cara. E agora nós vamos falar sobre a virada mental, a virada do comportamento. Desse comportamento a gente falou aí de 8 erros comportamentais. Primeiro ponto aí da virada, gente. Tenha clareza total. O que é isso? Enfrenta a realidade. Pega o seu extrato, pega as suas dívidas, levanta dentro de uma planilha eletrônica tudo o que você está devendo, o saldo que está devendo, os juros que você está pagando. Você vai fazer o seu diagnóstico atual, quanto que você recebe, quanto que você está pagando na média por mês, está sobrando, tá devendo, se você tem as dívidas, quanto que ela está vencendo, em frente de peito aberto, porque você precisa ter uma clareza total de quanto que ganha, quanto que deve, quanto que gasta, para você depois entrar no planejamento, para você entender o que você vai ter que reduzir de custos, como que você pode reduzir de custos, para fazer frente à sua receita e pensar em formas de aumentar a sua receita, a sua renda, para você ter um superávit, um lucro no mês, para você ter sobra de renda, sobra de caixa no final do mês, para começar a pagar as dívidas e comece a pagar pelas dívidas com os juros mais altos, né? Que é o principal. E banco, gente, se você, a gente vê muito aqui dívidas com agiotas. Agiotas não perdoam, gente. Teoricamente isso é proibido, mas existem. E eles não perdoam. E os juros é altíssimo. Então, o banco, a gente sabe que ao longo do prazo, eles vai entrar numa campanha de recebimento, você vai conseguir pagar com muito desconto, mas a agiota não perdoa. Então, aí é você planejar a melhor forma de pagamento das suas dívidas.
Segunda decisão para mudar esse comportamento, para mudar o comportamento, né, é a decisão, literalmente. Você ter uma decisão, você ter um desejo ardente, igual fala lá no livro Quem Pensa Enriquece. Você tem que ter uma vontade muito grande. Você tem que tomar essa decisão e ir atrás para resolver esse problema dessas dívidas e enfrentar. Porque não vai ser fácil. Não vai ser. Você vai ter que enfrentar tudo e todos. E isso é importante você entender isso. Né? Porque é uma decisão tomada e vai em frente e não desista, gente. Não desista. Tá? Então é um ponto que você vai ter que cortar gastos. Você vai ter que fazer a decisão cortar gastos. Parar de parcelar. Enfrentar suas dívidas. Né? Enfrentar as cobranças. Assumir o controle do seu dinheiro. Quando você recebe, você saber para onde que ele vai. E não deixar as dívidas, os débitos automáticos e serem cobrados na sua conta e não sobrar nada na metade do mês. E aí você sair desesperado para pegar um novo empréstimo para sobreviver até o final do mês. Terceira decisão de comportamento, de mentalidade. Disciplina. Gente, disciplina. E tem muito a ver com a anterior, com a decisão. Tomou a decisão, não volta atrás. E aí você vai fazer o seu orçamento, vai colocar todo o seu planejamento e o que você tem que fazer, blinda sua mente. Vai ter um monte de coisas que vão querer te desviar do seu orçamento. Esse aqui, compra isso aqui, custa baratinho. Está dentro do seu orçamento? Não, então tira. Olha aqui esse tênis novo, esse sapato é bonito. Está dentro do seu orçamento? Não, tira. Disciplina. Disciplina é isso aí, é você seguir à risca o que você colocou no planejamento, o que você colocou no seu orçamento. Então disciplina é na carne, dói na carne porque você vai ter que cumprir à risca o que você colocou e enfrentar, né? E outro comportamento, você ter consciência de que se você continuar com os mesmos comportamentos, você não vai conseguir ter resultados diferentes. E que você precisa entender, ampliar a sua consciência de que você tem que entender que os seus comportamentos, o ego alto, a vontade de comprar, a compulsão por compras, não consegue ver o vizinho com um tênis novo, um sapato novo, um relógio novo e quer comprar um também. Na hora que você amplia a sua consciência e junta com os itens anteriores, disciplina, decisão, isso aí fica muito forte. Por isso que a gente fala do desejo ardente, aquela fé, aquela vontade de você querer sair da sua vida atual. Isso é importante, né? Esse ponto. Outro ponto é você ter responsabilidade da sua vida. De novo, igual a gente falou o erro anterior, que era culpar os outros pelo problema que você está. Sendo que a maioria das vezes o problema é você que causou. É o seu comportamento errado que causou as suas dívidas. Então é tomar responsabilidade das suas atitudes, das suas decisões e as consequências que elas têm nas suas finanças. Lembra que eu falei no início da live, né? As suas finanças é consequência, é resultado das suas atitudes, das suas decisões que você toma, que vem através dos seus comportamentos. Né? Então para de terceirizar o problema, assume o problema, assume a dívida, enfrenta o problema. Né? E enquanto você culpa o governo, o salário, a vida, você continua preso ao seu problema, você não resolve. Foca na solução e não no problema. Foca na solução. Né? A sua vida financeira é responsabilidade sua. Lembrando, é comportamento, é decisão, é atitude sua. Tá? Então isso é muito importante. E o comportamento, que é o tema dessa live de hoje, né? Que são os comportamentos, que a gente falou dos 8 comportamentos errados no início da live, né? E você não fazer esses comportamentos. Você, igual a gente fala, dívida não é matemática, é comportamento.
você se endivida pelo mau comportamento que você tem. Compra por emoção, falta de disciplina para cumprir o seu orçamento. Então vem aquele monte de voz, compra, tá estressado, vai no shopping comprar, olha, a sua amiga tá com aquele vestido novo, compra um igual, não, ela tem um relógio novo, compra. Gente, fala não, é a disciplina, fala não, toma decisão, enfrenta de peito aberto, né? E tira o prazer imediato pensando no futuro. O futuro tem que ser maior do que o prazer imediato, não deixando de viver hoje. Né? O que a gente fala quando a gente sugere para você fazer um orçamento, então tem os gastos essenciais, que aí vai ser moradia, água, luz, telefone, educação do filho. Tem os gastos não essenciais, mas que são vitais para a sua vida. Por exemplo, quem preza muito um esporte, que faz bem para a saúde física e mental, quem preza encontrar com os amigos, né? Quem preza fazer um beach tênis, quem preza fazer uma meditação, quem preza ir para a igreja, orar. Então, isso são gastos não essenciais, mas que são importantes para a vida. É o que a gente fala. Não economize dinheiro através da economia do cafezinho. Economize em gastos que são desnecessários para a sua vida. Pode ser que no início você pode até fazer uma economia em gastos essenciais, dependendo da sua situação financeira, mas é momentâneo, é por um tempo, porque aquilo ali faz bem para você e te reverte em um resultado positivo para a sua vida, e que é importante para você ter aumentar a sua autoestima, aumentar a sua energia, para você enfrentar de acordo com a sua decisão, enfrentar o que os outros vão falar, a conversa com o marido, a conversa com a esposa franca e aberta, né? Igual a gente falou, finança familiar, você tem que pensar como um todo, na família como um todo, né? Marido, mulher, filhos, companheiros, tem que pensar como um todo. Cada um tem um comportamento diferente, cada um veio de uma família diferente, cada um pensa de forma diferente, mas aí vocês vão ter que se unir, sentar, conversar e colocar as coisas para entender. Por exemplo, eu e minha esposa, a gente veio de família diferente. Meu comportamento financeiro é diferente do dela. Então a gente teve que chegar num denominador comum para a gente conviver bem. Então faz parte desse processo e não é fácil. Tá? Não é fácil. Mas entender o comportamento, a herança que ela traz, a herança que eu falo de conhecimento, né? E a minha também, a minha experiência, a minha vivência de conhecimento, no primeiro dá choque, mas depois você vai alinhando até a coisa andar bem. Mas não dá para um só tomar decisão quando as coisas estão difíceis do lado financeiro e esquecer o resto. Não conversar com a mulher ou não conversar com o marido, e aí o outro não está sabendo que a situação financeira da casa está difícil. Sendo que ela poderia economizar, ela poderia melhorar as receitas fazendo um trabalho extra, e vice-versa, tá? A mulher não conversar com o marido e o marido não entender que a situação está complicada da família. E com o filho, ele vai perceber, gente. Ele percebe quando a situação financeira da família está difícil. Porque eles começam a perceber que você está triste, que você está abatido, que você está mudo, que você está calado. Você começa a deixar de fazer viagens, e isso é importante. Ele percebe, gente. E algo que a gente sempre fala aqui, nós pais somos os maiores e melhores exemplos para os filhos. Então, a gente tem que botar a casa em ordem, a casa financeira em ordem, marido, mulher, companheiro, companheira, conversar, porque os filhos percebem. E você também, muitas das vezes, você vai saber o grau de maturidade para você ter a conversa com seu filho. Para você chegar perto do seu filho, saber até onde você tem que falar, até onde você não precisa falar, mas que ele precisa entender qual é a situação. Eu faço isso com os meus filhos. A gente conversa, a gente demonstra que o dinheiro é suado, o valor do dinheiro, e vocês têm que conversar isso com os filhos. E explicar para eles
que a gente vive num mundo capitalista e a gente precisa de dinheiro para viver. E quando você sai para trabalhar, é um tempo que você deixa de estar com ele. Então tem um custo, porque você vende o seu tempo para a empresa, ou vende para a empresa que você trabalha, ou vende o seu tempo se você é um autônomo, profissional liberal, para o trabalho que você faz. E você está deixando de ficar com seu filho. Isso é um custo. Então vocês têm que conversar com ele, entender que o trabalho tem um custo, que o dinheiro tem um custo, e para ele entender, acompanhar a casa, começar a economizar energia, aonde que ele não tiver, apagar a luz, tomar um banho mais curto para economizar água e energia elétrica. Então isso é importante também, dialogar em família. Às vezes para o filho, de acordo com a maturidade dele, não precisa escancarar tudo, mas até certo nível, e você pai e mãe, eu sou pai de 2, gente, você sabe até onde você pode ir, até onde não deve ir com a conversa com seu filho, mas tem que envolver, não adianta, porque quando você envolve a família toda, é todo mundo junto, é todo mundo no mesmo barco, é um ajudando, tira o peso do ombro de um só. Então tem que trazer o outro junto para a situação e enfrentar vocês juntos. Estava aqui um pouco antes de entrar na live, eu estava vendo um vídeo, eu vou até repostar aqui, da Cristina Junqueira, que é a fundadora do Nubank, ela falando que no início da vida dela, com o marido dela, não foi nada fácil, que eles alugaram um apartamento, que eles compraram um colchão inflável e que eles recebiam as pessoas, tinha um bar próximo à casa deles, porque não tinha lugar para eles sentarem, porque não tinha móvel, eles recebiam a pessoa nesse bar, eles combinavam de ir lá no bar. Então, no início da vida, ou quando a situação está apertada, e ela fala nesse vídeo que eles passaram vários perrengues financeiros, faz parte, mas que eles aprenderam juntos, com esses perrengues financeiros, conversando, se ajudando a superar esses desafios. Por isso que quando a gente fala de finança familiar, é justamente pensando na família como um todo. Marido, mulher, companheiro, companheira, filhos, às vezes vô, vó, e a gente tem visto também casos até de empresas interferindo, como quando eu falo interferindo, que às vezes são empresários, pai e mãe são empresários e tem uma empresa. E a empresa vai mal, isso respinga na família, na vida pessoal. Então, é algo macro, que aí você vai ter que trabalhar na empresa e trabalhar dentro de casa. Então, isso é importante a gente trabalhar. Então, a gente falou aqui nessa live, tá, gente, dos 8 comportamentos errados e como que você pode reverter esses comportamentos. Quem quiser, gente, pode mandar aqui pergunta, fique à vontade, tá? Essa live vai ficar gravada, pode, não se acanhe a mandar pergunta não, gente. Eu sei que a situação não é fácil, mas a gente está aqui para ajudar. Essa live vai ficar gravada, vocês vão poder assistir ela toda, vão poder mandar para alguém, compartilhar, tá? E a gente está finalizando a live, então, mas quem quiser pode mandar pergunta aí pra gente, pode mandar no direct depois, ou se quiser nos comentários da live também. Acompanhe a gente, segue a gente aí aqui no canal, que a gente está sempre dando dicas, estamos fazendo live. Quinta-feira a gente vai ter mais uma live, tá? Boa noite, Elisângela Nascimento. Entrei agora, vou assistir depois. Obrigado, eu que agradeço, tá, Elisângela? Então ela vai ficar gravada toda terça e quinta. A gente está fazendo live às 5h30 e a live fica gravada. Fica aqui no Instagram e também a gente posta 2, 3 dias depois no nosso canal do YouTube, tá? Então a gente está sempre aqui de forma gratuita tentando ajudar vocês. Tá joia? Agradeço vocês pelo tempo despendido. Um abraço, boa noite e fiquem com Deus.